Boa noite, tudo bem com vocês? Me digam, por favor, meus queridos, se vocês conseguem me ouvir bem e me ver bem, porque eu estou tentando fazer aqui uns ajustes. Eu estou com uns probleminhas técnicos desde ontem com a internet aqui em casa. E ontem, por exemplo, eu não consegui dar aula. Então, me digam aí se vocês conseguem, por favor, me ouvir bem, para ver se os elementos que eu estou utilizando aqui estão surtindo efeito. Ontem houve uma queda de energia aqui na minha residência e, em função da queda de energia, eu tive um problema com o meu roteador. Então, eu fiquei sem internet ontem à noite, praticamente no horário da aula. Ontem eu nem consegui dar aula e hoje também foi meio complicado para a gente conseguir resolver isso. E eu estou tentando fazer aqui alguns ajustes para ver se tudo está correndo bem. Por enquanto, eu só vejo aqui uma pessoa assistindo a nossa aula. Me deem aí um retorno, se vocês conseguem ver, se vocês conseguem ouvir, e se vocês estão conseguindo acompanhar, para ver se os ajustes que eu estou fazendo aqui são ajustes que estão surtindo efeito. Coisas das tecnologias. Eu recebi aqui o boa noite de Cida, o boa noite de Jefferson, o boa noite de Sabrina, e Sabrina me dá um retorno dizendo que o vídeo e áudio está bom. Ótimo. Graças a Deus. Significa dizer que as coisas estão entrando nos eixos. E aí eu aproveito também para pedir desculpas a vocês, por isso que eu não fiz as atualizações lá no nosso AVA, e também não fiz a disponibilização do link. Por isso que eu coloquei o link da aula no nosso grupo lá do YouTube. Se vocês puderem, por favor, passa o link da aula para as pessoas lá da turma, porque eles podem estar achando que não vai haver aula por causa dessa questão dos problemas técnicos. Mas acho que está tudo caminhando. Se por um acaso a internet cair, ou se por um acaso a conexão entre a gente se perder, certamente é por conta dessas questões aí de instabilidade, tá? Vão me dando um retorno aqui pelo nosso chat, pelo nosso bate-papo, e se possível também vai me mandando algumas mensagens lá pelo WhatsApp, pelo grupo da gente do WhatsApp, tá? Se por um acaso a conexão cair, se por um acaso nós perdermos a conexão, aguarda um minutinho até eu tentar voltar, e só se dissipa, né, se eu mandar alguma mensagem lá no nosso grupo do WhatsApp, pedindo para vocês desconsiderarem que eu vou postar a aula depois, tá? Mas, a princípio, eu acho que a gente vai conseguir tocar o barco. Espero eu que consigamos tocar o barco, tá?
Só um minutinho aqui. Deixa só eu retirar minha câmera. Mas eu volto, eu tô aqui, tá? Aguarda aí para mim, por favor, um minutinho só que a gente já começa. Prontinho, voltei. Acho que tá tudo ok, tá? Me deem um retorno aí, por favor, em relação ao áudio, em relação ao vídeo, para a gente poder começar. Estou fazendo aqui uns ajustes, mas a princípio me parece que está tudo ok. É porque essa é a primeira aula, viu, gente, que eu estou ministrando depois da intercorrência de ontem. No mais, eu só tive uma pequena reunião hoje pela manhã, mas a reunião foi uma reunião rápida, então não deu para a gente ver se realmente as questões da rede foram resolvidas. Mas me parece que está tudo ok. Vocês também me dizem que está tudo ok, então eu confio aí em vocês. Braga está me dizendo aqui que está tudo normal. Vitinho também diz aqui para mim que está tudo normal. Cida também me diz que está tudo ok. Então, estou confiando aí em vocês. Tá bom? Desculpa por esse transtorno no começo, mas é que eu preciso fazer uns testes aqui para ver se está tudo belezinha, para ver se realmente a rede está toda ok aí, viu? Mas vamos lá, vamos trabalhar, porque nesse contexto cabe a gente resistir, né? Então, o importante é a gente continuar com a aula e que tudo dê certo, e que a gente consiga organizar as coisas. Bom, vamos nessa. A proposta de hoje é a gente discutir as questões relacionadas às tendências em educação matemática. Vou dar só uma pincelada no que já passou, até para situar vocês um pouquinho. A gente está indo aí para o nosso... Nós estamos hoje no nosso quarto encontro, né? Praticamente aí 4 semanas. A gente está beirando aí um mês de aula. E a gente está fechando a primeira etapa. A primeira etapa da nossa componente, nós estaremos fechando hoje com as discussões sobre as tendências em educação matemática. Como é que a gente organizou
a componente. Nós tínhamos 3 textos, né, que foram disponibilizados para vocês dos nossos grupos do WhatsApp, o texto 1, o texto 2 e o texto 3. O texto 1 foi discutido na nossa aula 2, o texto 2 foi discutido na nossa aula 3, e o texto 3 vai ser discutido aqui agora na nossa aula 4. Nossa aula 1 foi exatamente para a gente compreender como é que a gente organizaria a nossa componente, tá? A aula 2 eu trabalhei as questões relacionadas à educação matemática enquanto campo profissional e científico. Então, a gente trabalhou aqueles conceitos iniciais. Então, o que seria educação matemática, qual é o seu objeto de estudo, qual a sua natureza, quais seriam as suas questões de investigação, de inquérito, etc., etc., mais, né? Observe que o primeiro texto, a gente trabalhou exatamente aquelas questões relacionadas ao começo da educação matemática, enquanto campo profissional e científico, sempre discutindo essas questões a partir de 2 pontos de vista. Então, a ideia dos autores naquele texto era exatamente fazer com que a gente entendesse a educação matemática a partir de um elemento dual, de um elemento dialógico, de um elemento que fosse visto em par. Observe que aquele primeiro texto vai discutir com a gente a questão do matemático e a questão do professor de matemática. E o tempo todo, o texto vai trabalhando exatamente 2 pontos de vista, que se complementam, né? Observe que ele vai falar da educação matemática enquanto campo profissional, então, enquanto construção do exercício profissional do professor e enquanto campo científico, tá? Essa é a estrutura geral do primeiro texto. No segundo texto, a gente trabalhou as questões relacionadas às gerações. Então, o segundo texto foi um excerto, né, um trecho da tese do professor Dario Fiorentini, na qual ele mapeou todos os trabalhos produzidos no âmbito da educação matemática, e ele estabeleceu, a partir dos estudos e desse processo, né, de produção do conhecimento, ele estabeleceu 4 gerações para a questão relacionada à educação matemática. A primeira geração, ele sinaliza como a gestação, ou seja, foi o período que antecedeu a criação da educação matemática enquanto campo profissional e científico. Basicamente, ele fala um pouquinho sobre o movimento da matemática moderna, que foi um movimento internacional de modernização dos currículos de matemática, que teve uma implicação direta aqui no Brasil. Então, ele acontece mais ou menos no mundo entre os anos de 1930 e 1940 e vai se desencadear aqui no Brasil mais ou menos entre 1950 e 1960, tá? Isso tudo antes da criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que é criada em 1970, tá? Então, essa primeira geração, né? Perdão, estou embolando as palavras, mil desculpas. Essa primeira geração representa a gestação, era isso que eu queria dizer, da educação matemática, porque às vezes o pensamento é mais rápido do que a forma de falar, tá? Então, foi exatamente tudo que aconteceu no sentido de anteceder a educação matemática. O movimento da matemática moderna é um movimento extraordinário do ponto de vista matemático, porém, ele deixa muito a desejar do ponto de vista didático-pedagógico. Então, foi feita uma modernização nos currículos escolares por conta de uma identificação de que os soldados americanos, no contexto da Guerra Fria, né, que era o movimento que dividiu o mundo em 2 perspectivas, né, a perspectiva capitalista, diante
das ideias norte-americanas e a perspectiva socialista da antiga União Soviética. Então, o mundo ele era pautado nessas duas correntes, nessas duas ideologias, tá? E, em função disso, identifica-se que os soldados americanos não conseguem lidar muito bem com o material bélico, com o material de guerra. E aí, a orientação é de se inserir no sistema de ensino elementos que valorizassem as questões tecnológicas. Ou seja, se valorizava muito mais a técnica, muito mais a tecnologia do que as pessoas, né? Enfim, vamos para frente. Nesse processo, a valorização de elemento tecnológico teria que ter um investimento de melhoria nas questões relacionadas ao ensino de matemática e o ensino de ciências na escola. Nesse caso aí, eu estou falando de escola secundária, tá? Para vocês entenderem mais ou menos isso, a gente pode até abrir um espaço para discutir isso depois, mas no contexto da época, né, que a gente está lidando aí aqui no Brasil, no contexto de 1960, então a gente está trabalhando com a nossa primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A educação era organizada assim, então existia o ensino primário, as pessoas faziam o exame de admissão e ingressavam no ginásio. O ginásio não era um espaço acessível a todos. Geralmente, as pessoas entravam no primeiro ano de escolarização, não existia nenhuma preparação, não existia, como hoje a gente tem, as questões relacionadas à educação infantil, né, que prepara o aluno para antes da primeira etapa, não é a primeira etapa, mas não existia uma etapa anterior à etapa de entrada na escola, como hoje existe. Hoje a gente tem a educação infantil que prepara o aluno para o ensino fundamental, tá? À época não existia, então as pessoas já ingressavam na escola no primeiro ano e era a primeira formação, né? Era a primeira colocação das pessoas dentro dessa relação social. Então elas aprendiam ali, naquele momento, e elas terminavam o curso primário, faziam o exame de admissão e iam para o curso ginasial. Então, muitas vezes, existia um elemento de exclusão muito grande nesse exame de admissão. E muitas pessoas que, particularmente, não tinham condição de arcar com um professor particular, porque quem tinha dinheiro conseguia trabalhar com os chamados preceptores, que eram exatamente aquelas pessoas que educavam, que orientavam, que ensinavam as primeiras letras, as primeiras leituras, as primeiras contas, né, para as pessoas. Se vocês estudarem, se vocês leram ou se vocês virem alguns vídeos ou imagens de seriados do século XIX, principalmente na Europa, vocês vão ver a figura do preceptor como uma figura muito forte. Um exemplo disso, se vocês perceberem, já fizeram a leitura ou já viram, no YouTube tem algumas cenas, vocês podem ver os Maias, do Eça de Queiroz, que foi televisionado. Então, existe lá o personagem do Fábio Assunção, ele tem uma figura que é a figura do preceptor. É mais ou menos isso que eu quero comentar, tá? Então, quem tinha grana naquele contexto tinha a possibilidade de colocar seus filhos sob a tutela de uma pessoa que iria ensinar a ele as primeiras letras, as primeiras contas, as boas maneiras. Quem não tinha, só tinha exatamente a opção de fazer isso dentro da escola, tá? Então, a escola se transformava aí nesse contexto num processo de exclusão muito grande, principalmente por conta desse exame de admissão, para que você entrasse no ginásio, tá? É como se a gente tivesse os anos finais hoje do ensino fundamental junto com o ensino médio. Então, ele saía do ensino primário e ia para a escola secundária. E aí a ideia era melhorar essa escola secundária
a partir da perspectiva de valorização da técnica, beleza? Do elemento tecnológico. E aí, como fazer a inserção do elemento tecnológico na escola? Através de uma melhoria nos currículos de matemática e do ensino de ciências, tá? Não vou falar do ensino de ciências, que meu braço não alcança, nosso objeto aqui é falar de matemática, então, se modernizava o currículo a partir dessa componente, que passa a se chamar matemática a partir daí, porque antes dessa renovação, era um conjunto de compêndios, era um conjunto de estudos fragmentados, então você estudava os princípios da aritmética, você estudava os princípios da álgebra, você estudava poucos elementos geométricos, né? Tudo separadinho. Então, a junção de tudo isso numa componente chamada matemática vai acontecer dentro desse processo de reestruturação curricular, conhecido, né, no mundo inteiro como movimento da matemática moderna, movimento de modernização da matemática, tá? Que adentra aqui o país mais ou menos entre a década de 50 e a década de 60. Isso vai fazer com que a gente traga a matemática acadêmica, matemática superior, para dentro da escola pública. Para dentro da escola secundária, tá? Eu e meus apegos com a escola pública. Desculpa, tá, gente? Então, a gente vai trazer essas matemática acadêmica, matemática superior, para dentro da escola secundária. E isso vai gerar sérios problemas de aprendizagem, porque você vai trazer elementos que são elementos muito fortes do ponto de vista da valorização do conhecimento matemático. Então, a gente traz para dentro da escola abstração, a gente traz para dentro da escola formalismo, a gente traz para dentro da escola generalização. Então, a gente traz uma linguagem matemática arraigada, né, de elementos abstratos, de elementos generalistas, de elementos formalistas, que são uma capacidade comum da linguagem matemática. Então, isso vai gerar vários problemas de aprendizagem, porque a matemática ela passa a ser considerada como uma linguagem que é acessível a poucos, ou aqueles que conseguem efetivamente adentrar naquele aspecto de racionalidade, tá? Ou seja, a matemática não é para todos, a matemática era para alguns cérebros privilegiados que já tinham uma predisposição para aprender matemática naquele contexto, tá? Tudo bem aí? Tranquilo? Tirei aqui minha notinha, porque eu acho que está tudo caminhando bem. Qualquer coisa, vai me dando aí um feedback. Então, o campo que iria efetivamente começar a estudar esses problemas de aprendizagem vai ser considerado esse campo que a gente está estudando aqui, que é o campo da educação matemática. Então, existe aí uma interseção entre as discussões educacionais e as discussões de matemática, ou seja, passa a se ter uma preocupação com a forma como as pessoas ensinam e a forma como as pessoas aprendem matemática. Essas discussões relacionadas ao ensino e relacionadas à aprendizagem matemática são discussões no âmbito da educação matemática. Então, há uma fusão, lembra sempre daquela noção de conjuntos. É como se eu tivesse um conjunto que é o conjunto da educação, com um conjunto que é o conjunto da matemática, e esses conjuntos estão interrelacionados, tá? Esses conjuntos estão interrelacionados. E essa interrelação, essa intersecção entre educação e matemática é o que a gente conhece como educação matemática. Então, um campo de estudos preocupado com a forma como as pessoas ensinam, com a forma como as pessoas aprendem e aprendem matemática, né? E eu acrescentaria mais um elemento preocupado com as questões relacionadas à formação de professores, tá? Então, essa primeira geração é uma geração preocupada em desmistificar esse elemento formalista, esse elemento generalista, esse elemento
pautado na linguagem matemática dentro da escola. E aí a gente tem uma série de contribuições. Uma delas, e é uma contribuição extremamente importante, é do professor Júlio César de Mello e Souza, o chamado Malbataan, porque ele escreve vários artigos, escreve vários livros, né, com a coisa do homem que calculava, mostrando uma matemática criativa, mostrando uma matemática não essencialmente acadêmica, mostrando uma matemática acessível, mostrando uma matemática lúdica, criativa, acessível a todos, e não uma matemática que era permitida para alguns. Perfeito? Essa é a primeira geração. A segunda geração, a gente vai trazer aí as primeiras experiências, né? Digamos assim, a gente vai ter aí o nascimento da educação matemática. A gente vai ter, assim, as primeiras experiências em educação matemática a partir de 1970, tá? Com a criação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, o texto vai perpassar sobre os principais programas, as principais inferências, as principais referências que vão surgindo aí nesse contexto, no sentido de discutir essas questões relacionadas ao ensino e relacionadas à aprendizagem. A terceira geração vai ampliar esse campo. A gente tem um campo na segunda geração muito pequeno, na verdade a gente tem 3 linhas de pesquisa, salvo engano, que são as 3 linhas de pesquisa apontadas pelo professor Dario Fiorentini, e na terceira há uma ampliação, tanto uma ampliação dos programas, quanto também uma ampliação das linhas temáticas de investigação. E a quarta geração é a geração formada por novos, digamos assim, é a consolidação de uma comunidade de educadores matemáticos, tá? Ou seja, a gente já vai ter aí os chamados encontros nacionais de educação matemática, os ENEMs, a gente já vai ter aí o CIPEM, a gente já vai ter aí os periódicos, né? Eu expliquei aqui 2 periódicos que a gente tem, depois dá uma passadinha lá no site deles, eu posso até colocar lá no ambiente virtual de aprendizagem, o ZETETQ e o Bolema, que são nossos 2 principais periódicos, né? Periódicos considerados A1 pela avaliação da CAPES. Né? O Bolema vinculado à Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, lá em Rio Claro, tá? A Unesp é bem parecido com a estrutura da UNEB, que a gente tem aqui na Bahia. É uma universidade multicamp, que se ramificou pelo interior de São Paulo, pelo interior paulista, dentro dessa estrutura também muito parecida com a estrutura que a gente tem aqui no IFBA. A diferença é que a gente aqui no IFBA não é universidade, mas é uma instituição também multicamp, tá? Então, em especial, o núcleo da Unesp de Rio Claro é um núcleo extremamente promissor nessa construção da educação matemática enquanto campo profissional e campo científico. E a ZETETQ também é outra revista importantíssima, são os 2 principais periódicos que nós temos na área. Então, depois, deem uma olhadinha nesses 2 periódicos, que vocês vão ver exatamente as contribuições e as produções. Além disso, o texto também vai falar do comecinho do CIPEM, né? Que são os seminários internacionais de pesquisa em educação matemática. Hoje eles já estão bem mais consolidados e a gente já tem bem mais eventos. Tem os EBRAPENs, que são os encontros de estudantes da pós-graduação em educação matemática, então é um encontro organizado por estudante, eles têm toda a dinâmica para escolher as temáticas, para escolher as mesas, para fazer as composições, são os próprios estudantes que sediam esse evento, estudantes de curso de pós-graduação na área de educação matemática. É interessante isso, tá? Bom, feito esse apanhado geral, aí nesses
30 minutos iniciais para a gente verificar se está tudo certo com a rede e principalmente com a transmissão, que eu estou aqui um pouquinho preocupado, mas pelo menos está tudo funcionando bem aí nesses minutos iniciais, a gente adentra o texto 3, que é o texto das tendências em educação matemática. Então, agora a gente vai estudar, para fechar esse primeiro bloco, a forma como a educação matemática está estruturada a partir de suas tendências. Tem um texto, eu cheguei a comentar no último encontro, que é um texto do professor Jonei Barbosa, da Universidade Federal da Bahia. Depois eu vou compartilhar isso para vocês, tá? Que mapeou, ele fez um mapeamento, isso foi até publicado, ele fez um mapeamento das linhas temáticas em educação matemática a partir dos grupos de pesquisa. Então, ele fez uma chamada para todos os grupos de pesquisa em educação matemática no país e os grupos encaminharam para ele as suas discussões. E ele fez um texto super interessante. Eu geralmente não trabalho esse texto na graduação. Eu acho que é um texto para a gente discutir as linhas temáticas em educação matemática do ponto de vista da pós-graduação, tá? Aí é uma questão pessoal, mas eu indico esse texto para vocês como leitura complementar. É óbvio que ele não vai fazer parte da nossa composição avaliativa, tá? É só para vocês verem exatamente um novo estudo atualizado, né? Porque a gente vai tomar como referência o estudo do Kilpatrick, mas a gente está trazendo aí um estudo próximo, um estudo nosso, um estudo baiano, um estudo de referência, né? No Brasil inteiro. Então, seria interessante que vocês depois passassem os olhos para vocês verem exatamente como é que essa educação matemática está estruturada a partir das suas temáticas de investigação, tá? Geralmente eu trabalho mais esse texto na pós, eu não trabalho esse texto na graduação. Na graduação ele fica só como sugestão. Então, depois passe olhos, depois dê uma olhada, eu vou colocar ele lá no nosso AVA, e assim que eu colocar, eu mando uma mensagem para vocês no nosso grupo de WhatsApp, tá? É uma história interessante, ele muito criativo, né? Tinha uma inteligência criativa extraordinária. Ele simula um encontro entre ele e uma professora da educação básica, e os dois, essa professora é a professora do IFBA, e os dois começam a conversar sobre as estruturas, sobre sobre o mapeamento da pesquisa, sobre como a pesquisa em educação matemática está estruturada. E aí, nessa conversa, ele vai desenhando exatamente as linhas temáticas de investigação e ele vai mostrando exatamente os dados que foram produzidos a partir das informações encaminhadas por cada grupo de pesquisa em educação matemática no país, que mandou para ele suas discussões de educação, suas discussões acerca da educação matemática que vem sendo produzida no interior desses grupos. Muito legal esse texto, tá? Depois passem olhos para vocês que estão aí se aproximando da educação matemática, é interessante entender como é que ela está estruturada. Aí a gente fecha o nosso bloco inicial, né? Que seria, digamos assim, um bloco de fundamento da educação matemática. O primeiro texto, o que é educação matemática. O segundo texto, que gerações estão envolvidas na construção desse campo profissional e científico ao longo da história, que foi o que a gente viu na semana passada. E o terceiro texto, que é o texto das tendências temáticas em educação matemática. Então, como é que essa educação matemática ela está estruturada? Para isso, eu vou tomar como referência o desenho construído pelo Kilpatrick, lá no texto 3, né, que é o capítulo 3 do livro de Fiorentini e Lorenzato, que nos fundamenta, tá? Nessa organização, a gente tem aí
a gente tem, na verdade, 7 tendências, tá? Uma tendência que vai falar dos processos de ensino-aprendizagem, uma tendência que vai estudar as questões relacionadas às mudanças curriculares, uma outra discussão que vai falar sobre as perspectivas das tecnologias no ensino e na aprendizagem de matemática. Em relação a essa tendência, tem um estudo muito bacana do professor Marcelo Borba, vou comentar a posteriori. Tem as questões relacionadas à prática docente, às crenças e às concepções e saberes práticos. Tem as discussões relacionadas aos conhecimentos e formação e desenvolvimento profissional do professor, tá? Essas duas linhas aí seriam as linhas temáticas dentre as quais eu trabalho no âmbito da educação matemática. Então, as minhas discussões proeminentes são no campo da prática docente e nas questões relacionadas à formação e ao desenvolvimento profissional de professores, tá? Estudo isso desde muito cedo, início dos anos 2000, eu me formo mais ou menos em 1999, aí 2000 eu começo a lecionar, então início dos anos 2000 eu começo a estudar isso enquanto região de inquérito, né? Especificamente por conta das mudanças produzidas na educação brasileira em função da Lei de Diretrizes e Bases atual, a 9394/96, que é promulgada no meu primeiro ano de graduação. Então, como a LDB vai discutir a docência como profissão, isso passa a ser o meu objeto de estudo, tá? Então, essas duas linhas aí são duas linhas de inquérito, de investigação, que me interessam particularmente. As questões relacionadas à prática docente e as questões relacionadas à formação e ao desenvolvimento profissional de professores. Vou falar de cada uma delas um pouquinho mais à frente. Dando continuidade, que o Patrick também faz um mapeamento das práticas de avaliação, né? Eu diria que a questão da prática docente, dos conhecimentos e da formação e desenvolvimento profissional do professor e das práticas avaliativas poderiam compor, assim, digamos que a minha região de inquérito, a minha região de conforto no âmbito da educação matemática. E pegando uma pontinha aí nas questões relacionadas às tecnologias, que também passaram a ser uma região de interesse meu, né? Principalmente nessas discussões que falam sobre a possibilidade da gente formar professores no âmbito das tecnologias digitais, tá? E depois vem a última tendência, que é a questão da valorização do contexto sociocultural em relação às questões de ensino e de aprendizagem matemática. É uma discussão que vai intermediar aí contexto sociocultural e político, né? Uma educação matemática crítica. A educação matemática crítica está aí, a etnomatemática está aí, que é o campo de estudos da professora Raidalva, né, nossa prata da casa. Então, a gente estaria nessa região de inquérito aí, tá? Então, basicamente, que o Patrick mapeia 7 linhas, são 7, né? São 7 linhas temáticas. Deixa eu só fazer aqui a consulta. Processos de ensino-aprendizagem, mudanças curriculares, tecnologia, prática docente, conhecimento e formação, prática de avaliação e contexto sociocultural. São 7. Então, ele trabalha com 7 linhas temáticas, 7 tendências temáticas em educação matemática, e são essas 7 tendências que serão objetos nossos de discussão hoje, tá? Até então, tudo tranquilo? Então, a minha ideia é passar uma visão panorâmica dessas linhas temáticas para vocês, né, dentro do que está proposto lá no texto que nos fundamenta, e abrir exatamente esse espaço para debate. Me deem um retorno aí se está tudo tranquilo, se vocês conseguiram compreender qual é a temática de hoje, e se a gente conseguiu fazer
uma amarração com a discussão de hoje a partir das discussões que foram proferidas nas semanas anteriores. Tá? Me dá um retorno aqui, se está tudo belezinha, por favor. É o tempo que eu vou me organizando para discutir isso. Vai me dando aí um feed, por favor. Tudo tranquilo. Cida nos diz que está tudo bem. Vitinho diz aqui que lê um artigo bacana na Semana Zetetiquet, muito legal. A Zetetiquet tem coisas extraordinárias, tanto a Zetetiquet quanto o Bolema, tá? São os nossos principais periódicos. Tem outros. Tem a revista do professor de matemática, tem a revista de educação matemática lá da PUC de São Paulo, porque a PUC está meio... O programa está meio... que era uma das principais referências de formação em educadores matemáticos no país, mas o programa está meio praticamente encerrando suas atividades, o que é uma pena, porque formou um quadro de educadores matemáticos extraordinário. Mas tem outros periódicos importantíssimos na área, tá bom? Então, vamos lá. Adentrando aí nas discussões acerca dos processos de ensino, aprendizagem, como o próprio nome já está dizendo, são estudos que vão discutir as questões de como a gente ensina matemática e de como a gente aprende. Nesse processo de ensino e de aprendizagem, a gente vai analisar exatamente os professores como objeto de investigação ou os alunos como objeto de investigação. É óbvio que quando a gente fala de professor e de aluno, essas coisas não são dissociadas, tá? Quando a gente fala de ensinar e aprender, essas coisas não são dissociadas. O que eu particularmente não concordo, aí é uma posição minha individual, é quando a gente fala de ensino-aprendizagem com hífen, porque para mim essas questões não estão interrelacionadas. Para mim é ensino e aprendizagem. Então esse E aí é o elemento aditivo, tá? Elas não estão ligadas. Por quê, professor? Porque existem aprendizagens que não são promovidas através de atividades de ensino, assim como nem sempre toda atividade de ensino vai gerar uma aprendizagem, tá? Ou diferentes aprendizagens, como a gente costuma pautar, tá? Então, para mim, são processos interrelacionados, mas não são processos que estão interligados, tá? É mais ou menos essa crítica que a gente faz à construção de Fiorentini e Lorenzato a partir do olhar do levantamento que foi feito por Kilpatrick. Certamente eles usam essa construção tomando como referência o respeito à autoria do referencial teórico que eles utilizam para trazer essa discussão, tá? Nessa seara, nesse universo, a gente tem aí as questões relacionadas ao ensino médio e ao ensino superior. Então, dentro dessa discussão sobre o processo de ensino e de aprendizagem da matemática, a gente tem as discussões relacionadas à forma como se ensina matemática no ensino médio e a forma como se ensina matemática também no ensino superior. E também abordagens que valorizam as questões das aprendizagens no ensino médio e das aprendizagens também no processo de ensino superior. Tá? Existem também aí nesses processos a intensificação. Só um minutinho, gente. Voltei.
Existe também nesses processos a intensificação de estudos a partir de novos conhecimentos e de novas aplicações da matemática. Um exemplo disso é a questão dos fractais, né? Vocês já devem ter ouvido falar dos fractais serem utilizados para ensinar e para aprender matemática. Outra questão aí importante é a questão, que é uma outra zona também que eu me identifico do ponto de vista da pesquisa, as questões relacionadas à análise de erros, tá? Então, assim, a forma como os alunos respondem corretamente ou incorretamente às tarefas, né? Ou os problemas matemáticos, ou as situações problemas matemáticas, que são o que me interessam, também influenciou bastante os pesquisadores da área. Então, a forma como os alunos respondem às questões de matemática tem sido aí um objeto de estudo, um objeto de investigação, tá? Além disso, a gente ainda tem algumas pesquisas que investigam as questões dos esquemas cognitivos, né? Quais foram as estruturas cognitivas desenvolvidas por esses alunos diante da resolução das situações problemas. Esses estudos estariam inseridos naqueles estudos que eu coloquei para vocês na semana passada sobre na Vida 10 e na Escola Zero, tá? Coloca aí no Google depois, na Vida 10 na Escola Zero, que você vai ver o livro do professor David Carraé, a professora Terezinha Carraé, e da professora Ana Lúcia Schillmann, tá? É uma leitura extremamente valiosa para as pessoas que discutem essas questões. Se bem que a ideia de na Vida 10 na Escola Zero está mais voltada lá para a última tendência, tá? A questão da valorização dos aspectos sociocognitivos. A gente tem aí pesquisas também que avaliam as questões relacionadas à aprendizagem individual, tá? E também as aprendizagens em grupos, então como é que os processos interativos se materializam nas aprendizagens em sala de aula, e a gente tem também alguns estudos que mapeiam aí as questões das atitudes, das crenças e das concepções, né? Existe uma diferença entre crença e entre concepção de alunos em relação à matemática, tá? Então, tudo isso a gente valoriza nesse universo do item 1.1, que seria as questões relacionadas aos processos de ensino e aos processos de aprendizagem. Além disso, a gente ainda tem os estudos que vão mapear a gente na perspectiva da metacognição, tá? Aqui na Bahia, a gente tem a professora Tânia Guzmão, da UESB, que estuda essas questões com muita propriedade, tá? Até aí tudo bem? Em relação às questões de ensino e de aprendizagem de matemática, primeira linha temática, vamos para a segunda. A segunda linha temática são as discussões das mudanças curriculares. Então, aí a gente passa a discutir aí as propostas curriculares colocadas no ensino e na aprendizagem de matemática na escola, tá? Seria a segunda sessão. Nessa segunda sessão, eu estou na página 43 do nosso livro, né? Do nosso texto, que analisa aí essas questões, tá? Basicamente, a gente tem aí algumas questões. Fiorentino e Lorenzato trazem para a gente 3 questões relacionadas aos estudos que envolvem as mudanças curriculares. A primeira é, assim, o pesquisador, ele se preocupa em que fatores provocaram mudanças curriculares e como é que essas mudanças são vistas a partir da prática escolar, tá? Outra mudança importante é a utilização das tecnologias no ensino de matemática. E uma terceira perspectiva é aquela ideia dos professores produzirem conhecimentos acerca da sua própria prática, tá? É o que a gente fala de um processo de pesquisa que é chamado de pesquisação.
Então, o professor, ele faz várias intervenções dentro do seu próprio fazer docente e vai analisando os reflexos dessas intervenções na melhoria da sua prática pedagógica, tá? E cada vez que essas intervenções não produzem efeitos diretos, são sugeridas novas intervenções para que a gente possa entender esse processo a partir da lógica das suas intervenções, tá? Bom, na página 44 e 45, a gente tem aí um rol de estudos que foram mapeados por Fiorentino e Lorenzato. Primeiro, eles falam sobre as questões do efeito do movimento da matemática moderna, que eu já coloquei lá no início da aula, principalmente na prática de ensino, né, na prática escolar e no ideário dos professores. A gente tem também alguns estudos que comparam o currículo proposto oficialmente, né, em relação ao currículo que efetivamente acontece em sala de aula, tá? Tem alguns estudos que avaliam a perspectiva da modelagem matemática, né, que é uma forma de você ensinar matemática a partir de problemas da vida real. Tem obras muito bacanas, tem um grupo muito especializado nisso lá no sul do país, tá? Tem até um livro, Modelagem Matemática na Educação Básica, que são experiências de ensino de matemática através da modelagem. Ou seja, leva-se em consideração os problemas da vida real para que a gente possa modelar a matemática, tá? Tem os estudos sobre os efeitos das tecnologias, tá? No ensino de matemática. Tem algumas construções também ainda das mudanças curriculares, a questão da valorização da história na configuração do currículo escolar. Aqui no Brasil, a gente tem estudos curriculares que vão analisar a forma como a matemática está sendo ensinada, principalmente no ensino fundamental, no ensino médio, tá? Tem as discussões sobre a importância, né, de atos de currículo, que são as discussões relacionadas ao currículo em ação. Então, como é que o professor ele passa a ver isso nos estudos curriculares, principalmente na educação básica, no ensino fundamental e no ensino médio, tá? E tem também algumas discussões curriculares sobre aquele currículo oculto, né? Que são os valores, as ideias, que não ficam muito expostos no processo de prática pedagógica, tá? Então, mais os professores se pautam naquelas relações ocultas para poder demonstrar exatamente aquilo que deve ser ensinado e aquilo que deve ser aprendido conforme a consciência que a gente tem nessa relação de ocultação curricular, tá? Agora, mais recentemente, a gente tem as discussões relacionadas à base, né, curricular BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Nós já tivemos aí também os estudos no âmbito dos parâmetros curriculares nacionais, que foram muito fortes dentro dessa linha temática de estudo, em especial na década de 90, né, no finalzinho dos anos 90, entre 1997 e 1998, saem as publicações dos primeiros parâmetros curriculares nacionais. Tudo isso são discussões acerca das mudanças, tá? Vou adentrando aí na terceira temática, que é a temática das tecnologias digitais. Eu gosto de chamar mais de tecnologias digitais, porque é um termo cunhado pelo professor Marcelo Borba. No nosso texto, a gente tem aí ainda a perspectiva de tecnologias de informação e comunicação. Tem algumas coisas que o professor Marcelo Borba chama de tecnologias digitais
da informação e comunicação. Mas eu prefiro chamá-las de tecnologias digitais, tá? O professor Marcelo Borba vai mapear esse estudo a partir de 4 gerações. Essas 4 gerações, elas estão presentes, não sei se vocês conhecem, mas tem uma coleção chamada de Tendências em Educação Matemática. É uma coleção de pesquisa para nós da área, tá? Que mapeia as principais linhas temáticas da pesquisa em educação matemática. O professor Marcelo Borba trata nessa coleção, em regime de coautoria, né? É dele com outras pessoas que dialogam com ele na equipe dele. Ele tem um livro que chama Fases das Tecnologias Digitais em Educação Matemática. Esse livro foi lançado mais ou menos em 2015, se eu não me engano, ele tem uns 5, 6 anos de lançamento, e de lá para cá o professor Marcelo Borba tem se dedicado muito a estudar essas questões. E nesse livro ele faz um mapeamento das 4 fases das tecnologias digitais no ensino de matemática. Ele trabalha essas fases a partir de 4. Eu vou sistematizar essas 4 fases, mas não necessariamente nos estudos produzidos pelo Borba, essas construções são feitas dentro dessa linearidade. Ele fala que as fases se interrelacionam. Ele usa até um gráfico, né, uma representação gráfica, de que essas fases estão contidas umas dentro das outras. A gente apenas as sistematiza por uma questão de compreensão, mas é muito oportuno que elas se desenvolvam a partir de suas interações, de suas intersecções, tá? A primeira fase é a questão da valorização da linguagem logo, a linguagem de lógica de programação. Então, os primeiros trabalhos, isso aí é para gente que é meio dinossaurinho, mas eu não sei se vocês conseguem ver, mas vocês podem pesquisar alguns vídeos, eu posso até colocar lá alguns vídeos no YouTube sobre linguagem logo. É basicamente aquele programinha, quem é da minha época, que estudou aí na época dos anos 90, sabe do programinha da tartaruguinha. É a valorização da lógica de programação sendo utilizada no ensino de matemática, no ensino e na aprendizagem, tá? Ela é bem mais antiga, digamos assim, e remota exatamente dessa ideia, né? A tartaruguinha tinha alguns caminhos e ela produzia alguns caminhos matemáticos, enfim. Era um software tinha muita pouca exploração, porque também os recursos disponíveis na época eram muito parcos, né? Mas pode colocar assim, linguagem logo no YouTube, que vocês vão ver vários exemplos da lógica de programação utilizada no ensino e utilizada na aprendizagem de matemática, tá? A partir desse elemento motriz, que era exatamente a tartaruguinha que caminhava num determinado espaço, tá? A segunda geração, que aí já é uma discussão mais, digamos assim, atualizada, mais ampliada em relação à primeira, vai falar dos softwares de geometria dinâmica e principalmente das calculadoras gráficas utilizadas no ensino de matemática. Tem um livro do professor Marcelo Borba, dentro dessa coleção de tendências em educação matemática, em parceria com a professora Miriam Godoy Penteado, tá? No qual chama Informática e Educação Matemática. É um amarelinho, digamos que é o primeiro amarelinho, tá? Porque esse das fases, que é dele com outros colaboradores, também é amarelinho. Mas o das fases das tecnologias digitais, ele foi publicado em 2015. E esse que eu estou me referindo, o primeiro amarelinho, Informática e Educação Matemática, ele também é publicado, mais ou menos nessa época, mas já tem várias atualizações, né? Foram produzidas várias edições, tá?
Nesse livro tem uma ênfase muito grande às questões relacionadas ao uso de softwares de geometria dinâmica, aí um deles o GeoGebra, né, que é muito forte hoje, e as questões da utilização das calculadoras gráficas. Então, o professor Marcelo Borba e a professora Miriam Godoy Penteado vão enfatizar as discussões da experimentação no centro do processo da atividade matemática produzida, seja no ensino, seja na aprendizagem, tá? A terceira geração é o livro da EAD, é um livro meio cinza, cinza e preto, do professor Marcelo Borba e de mais dois colaboradores, é o professor Malheiros e a professora Zulato. Agora eu fiquei na dúvida sobre o gênero aí. E o meu livro não está aqui. Foi um dos livros que me furtaram. Né? Bacana que a galera tá roubando o livro, né? Mas enfim. Não está aqui, senão eu mostrava para vocês e tirava a dúvida. Mas é o livro de Borba, Malheiros e Zulato, tá? Que vai discutir as questões dos ambientes virtuais de aprendizagem no processo de formação de professores. Esse livro vai compor a terceira geração, tá? E aí é onde o professor Marcelo Borba e colaboradores fazem essa intersecção. Por exemplo, eu posso muito bem promover cursos de formação de professores que discutam exatamente a utilização de um software de geometria dinâmica, como o GeoGebra. Então, nesse caso, ele fala das intersecções, tá, entre as gerações. A primeira, ela fica mais ou menos isolada mesmo, porque foi um processo inicial, né, da inserção da lógica de programação no ensino de matemática, mas a segunda já começa a se interrelacionar com as demais, tá? Então, por exemplo, se eu quiser promover um curso de formação de professores à distância, que envolva a utilização de software de geometria dinâmica, eu estaria trabalhando na segunda e na terceira. Então, por isso que ele diz que as gerações se interrelacionam, essas gerações não são estanques, tá? A primeira é a lógica de programação, utilização da linguagem Logo. Como a linguagem Logo ficou defasada ao longo do tempo, ela ficou um pouco separada, né? Hoje é muito difícil a gente pensar em cursos de formação que potencializem essa lógica de programação no ensino de matemática. A gente tem recursos muito mais interativos e muito mais dinâmicos, tá? A segunda geração é a que valoriza a questão dos softwares de geometria dinâmica, né? Um deles é o GeoGebra, e o uso de calculadoras gráficas. Esse estudo é o estudo produzido pela professora Miriam Godoy Penteado e pelo professor Marcelo Borba, no livro Informática e Educação, dentro da coleção Tendências. A terceira é a questão da utilização como é que se diz, dos ambientes virtuais de aprendizagem, né, da educação à distância, em educação matemática. E a quarta geração é essa quarta geração que nós estamos vivendo hoje, da performance matemática digital, né, que ele fala da PMD, que é a possibilidade da gente entender a tecnologia como elemento cultural e se fazer dela para exatamente mantê-la presente nos processos de ensino e de aprendizagem. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui. Eu, utilizando uma plataforma de streaming para dar aula, vocês assistindo a minha aula no YouTube, que é uma plataforma de vídeos, poderia se estar contido aí nessa quarta geração, que é a geração atual, conforme o estudo mapeado pelo professor Marcelo Borba, que faz com que a gente assuma determinadas performances matemáticas digitais. Ou seja, o nosso fazer matemático vai sendo construído a partir da utilização desses elementos culturais que tomam a tecnologia como uma possibilidade de aproximação do sujeito e de construção de conhecimento em rede, tá? Então, isso que a gente está fazendo ministrando aula através de plataformas de streaming,
vocês assistindo aula através de uma plataforma de vídeo como o YouTube, nós nos comunicando através dos grupos do WhatsApp, né? Observe que nesse contexto a gente usa os ambientes virtuais de aprendizagem como uma perspectiva de, de como uma estratégia, né, de ensino nesse contexto que a gente está vivendo. Então, observe que a gente está trabalhando uma quarta e uma terceira geração aí nesse processo. Se fosse objeto nosso aqui, por exemplo, trabalhar as questões de um software de geometria dinâmica, a gente poderia estar trabalhando com segunda, terceira e quarta. Por isso que ele fala que as fases das tecnologias digitais são fases que se interrelacionam e não são vistas do ponto de vista estanque, tá? O fato da gente ver essas fases de maneira estanque é simplesmente para que a gente possa caracterizá-las, mas elas acontecem tudo ao mesmo tempo agora. Primeira fase, ênfase da linguagem de programação. Segunda fase, a ideia dos softwares de geometria dinâmica e das calculadoras gráficas. Terceira fase, a valorização da educação à distância, né, através dos ambientes virtuais de aprendizagem. E a quarta fase seria exatamente essa questão da performance matemática digital. Tá? Essa discussão não está lá no texto, eu estou fazendo aqui com vocês, porque a discussão do texto, como é ainda no contexto de 1994, que é a base do estudo do Kilpatrick, ela está um pouco desatualizada. Em tecnologia, o movimento anda, né? A vida anda para a modernização. Até aí tudo bem? Em relação às três tendências que foram trabalhadas até agora, processos de ensino-aprendizagem, mudanças curriculares e tecnologias digitais. Até aí tudo tranquilo? Me dê um feed aí para a gente poder continuar. A princípio é mais ou menos essa discussão mais panorâmica, tá, gente? Me deem um retorno aí se tá ok, porque a gente tem um conteúdo aí para vencer. Aí eu vou entrar nas discussões agora da minha zona de conforto. Deixa eu ver o que é que vocês me respondem para eu não avançar tanto. A gente está aqui com 1h10, então a gente está com um tempinho um pouco folgado. No meu ainda são 15 para as 8, a gente vai até 8h30, então tá tudo tranquilo, tá? Vamos para frente. A internet está colaborando, tá tudo massa. Pense na frustração. Foi ontem que você está com tudo organizado e não consegue produzir. E aí eu não consegui dar aula por causa da internet. Mas vamos para frente, né? Como diz um amigo meu, as grandes vitórias vêm com os percalços, né? Ele usa essa expressão, achei tão original. Então vamos para frente, porque faz parte do processo. Deixa eu ver aqui. Ele me mandou isso no meu Insta. Eu fiz uma foto ontem no meu Insta, falando da frustração, né, do meu espaço de estudo aqui, isolado e minha aula cancelada. Eu aqui no meu caos organizado e ele falando exatamente disso. Aí ele coloca aqui que azar, mas as coisas boas vêm depois das tempestades. Ricardo também está falando sobre as questões da internet dele. Acho que é na região, viu, Ricardo? Porque a minha também está assim. Eu acho que deve ser isso. Aqui, na verdade, foi mais uma queda de energia no final da tarde. E aí foi uma queda rápida, a energia caiu e voltou quase que instantaneamente. Mas naquele processo, queimou o meu roteador. E aí, como a gente está aqui, eu moro também em Camaçari, aqui na Estrada do Coco. E como a gente está aqui nesse esquema de lockdown, era complicado e de toque de recolher, né? Vocês devem estar vivendo isso aí. Então, aqui na Bahia, a gente está
A gente está com isso, então eu não tive condição de comprar um novo roteador. Mas vamos para frente. Eu acho que é algum processo de modernização mesmo nesse sentido. Vamos lá. Se está tudo ok, estou tocando meu barco. Falas de vocês aí, que está tudo ok. Então, vamos para frente. Não, já consegui resolver, graças a Deus. Agora são só os trâmites burocráticos mesmo, mas está tudo em paz. Obrigado. Eu acredito que seja, Braga, essa sobrecarga, porque como a gente está vivendo em lockdown e em regime, né, de toque de recolher, por conta do agravamento, né, dos casos da Covid-19, a rede acaba ficando sobrecarregada. E eu moro em condomínio, então aqui ainda tem essas questões, né? Você ainda acaba compartilhando rede. E aí, como está todo mundo em rede, trabalhando em rede, estudando em rede, tem determinados horários que, e ainda mais esse horário, que é um horário de pico, tem determinados horários que são complicados. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo. Agora, ontem foi um problema de energia. Houve a queda de energia e depois da energia, quando a energia voltou, o meu modem não funcionava. Beleza? Vamos para frente. Mas tá muito puxado. Vamos para as discussões referentes às práticas, às crenças e concepções e os saberes práticos. Aí é a minha zona de conforto, tá? Quando a gente fala de prática docente, vocês que já fizeram prática 1, principalmente a galera da prática 1 comigo, prática docente significa atividade de professor, né? Atividade de quem ensina, atividade específica de quem ensina. Então, prática docente, a gente faz remissão à atividade docente, à prática de ensino. Prática docente e prática de ensino são sinônimos, e a gente trabalha com a perspectiva de que essas atividades práticas são atividades utilizadas no fazer docente. Então, prática não é sinônimo, aqui nesse contexto, de fazer. Prática, enquanto sinônimo de fazer, é algo no senso comum. No nosso caso aqui, a gente fala de fazer no sentido de fazer docente, fazer de professor, ok? Então, o que seria, professor, uma atividade de prática docente? Toda atividade que seja inerente, que seja exclusiva de professor. Por exemplo, ministrar uma aula é uma atividade de prática docente. Participar de um conselho de classe é uma atividade de prática docente. Elaborar uma lista de exercícios é uma atividade de prática docente, inclusive é uma atividade de prática nossa, né? É muito comum a gente elaborar determinados exercícios. Deixa-me ver o que mais. Analisar um capítulo ou o próprio livro didático também é uma atividade docente, porque uma atividade da natureza de quem deve fazer é aquela pessoa que é professor, certo? Então, esses trabalhos se situam nesses objetos, ou seja, são trabalhos que valorizam especificamente os fazeres dos professores no exercício da sua prática de professor, tá? Esses processos estão inseridos aí os estudos das crenças e das concepções. Crença é aquilo que a gente acredita, estaria mais voltada a uma perspectiva de fazer, né? De intuir. Então, crença é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente entende como verdade absoluta, tipo uma fé. Crença é aquilo que estaria pautado num processo de acreditar do próprio sujeito. E a concepção
já seria exatamente as perspectivas que emanam de uma concepção teórica. Então, você efetivamente já produz determinados conhecimentos no campo da ação docente, tá? Então, as crenças são aquilo que a gente acredita do ponto de vista da minha própria prática, e as concepções, aquilo que a gente efetivamente estuda, né? Os rolos teóricos de estudos, dentre os quais estão situados as questões relacionadas ao fazer docente, tá? Até aí tudo tranquilo? E a ideia de saberes práticos, já falei da prática, já falei das crenças e concepções, vou falar dos saberes práticos. A ideia dos saberes práticos é que determinadas experiências, determinados fazeres, determinadas formas de dar aula, de ministrar aula, de ensinar, de aprender, são valorizados aí dentro dessa corrente. É como se um grupo de professores falasse para outro grupo de professores das suas próprias experiências. Então, eles não que essas experiências sejam verdades absolutas, não é isso, mas é a gente falar do lugar que a gente ocupa, certo? Então, por exemplo, eu sou um professor que tenho atividades, um exemplo, exitosas no campo teórico do estágio na formação de professores de matemática. Então, eu vou comunicar a outros professores o que é que eu estou fazendo, né? Que saberes emanaram da minha prática, que saberes no campo do estágio podem, na verdade, serem utilizados para ressignificar outros fazeres de outros professores. Mas aí a gente vai tomar como referência o nosso próprio fazer. Assim como tem professores que ensinam matemática no campo da modelagem, por exemplo. Então, eles vão compartilhar esses saberes docentes que foram adquiridos dentro dessa forma específica de ensinar, tá? Então, aí a gente vai trabalhar com os saberes práticos, tá? Saberes inerentes da ação de ensinar, saberes inerentes do fazer docente, tá? Isso é muito importante. Então, os trabalhos estariam situados mais ou menos aí nessa perspectiva. Tem algumas questões que estão sendo colocadas ali no texto, principalmente por conta das vinculações com a didática francesa. Eu não gosto muito dessa expressão, meus amigos me corrigem direto. Na verdade, a didática é do mundo. Não estou falando da didática geral, né? A didática que vocês estudam lá com Rai, que estudam com Claudinha, que estudam com TK. Não estou falando da didática no processo de formação de professores, enquanto ciência da educação. Estou falando da didática da matemática, aquela escola francesa com determinados estudos específicos que interrelacionaram professor, aluno e conhecimento matemático, tá? Esse é o objeto da didática da matemática. Então, eles analisam quem ensina, eles analisam quem aprende e analisam exatamente a presença de um conteúdo matemático mediando este processo. Aí a gente tem os estudos relacionados aos contratos didáticos, a gente tem os estudos relacionados à transposição didática e a gente tem os estudos relacionados aos obstáculos didáticos e os obstáculos epistemológicos, né? São estudos específicos em relação à didática da matemática que nasce na França, mas se dissemina para o mundo inteiro. Então, esses estudos são estudos do mundo. Eu não posso dizer que esses estudos são estudos só franceses. Eles nasceram na França enquanto berço intelectual, mas se disseminaram pelo mundo, tá? Depois a gente pode, no momento do debate, abrir um espaço para discutir essas questões, se essas questões forem interessantes para você do ponto de vista do entendimento das práticas, das crenças e das concepções e dos saberes práticos, tá? Que é o objeto que a gente está discutindo aqui. Avançando a nossa caminhada, a gente vai falar um pouquinho da seção 5. A seção 5 são os chamados conhecimentos
e formação e desenvolvimento profissional dos professores. Essa discussão é super importante, que toma a formação como objeto de investigação. Só que hoje existe um elemento importante, principalmente no campo das ciências da educação, em especial quando a gente vai falar da 9394/96, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A 9394 inaugura na educação um cenário muito importante, porque a profissão de professor passa a ser vista como uma profissão de nível superior, igual às outras. Então, a gente dá à formação um caráter profissional. E isso vem exatamente como elemento legal. É muito importante a gente discutir legislação, porque legislação é norma congente. Lei não se discute, lei se aplica. Então, quando a gente tem determinado reconhecimento de direito colocado no elemento legal, isso é muito forte, porque a gente passa a ter uma legitimidade daquele direito que a gente tem, certo? Então, por exemplo, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu que a docência seria profissão, começam a se discutir as questões relacionadas ao desenvolvimento profissional de professores. Ou seja, a formação passa a ser vista a partir da perspectiva do desenvolvimento profissional. A docência passa a ser uma profissão, como qualquer outra profissão de nível superior. Então, a gente começa a afastar aquelas perspectivas de que a docência era vocação, de que a docência era sacerdócio, de que a gente poderia efetivamente ser professor, e ao escolher ser professor, a gente poderia ter algumas mazelas inerentes à profissão docente. Baixo salário, eu tinha que ganhar pouco porque eu gostava de ensinar, ensinar tinha que ser eu gostar. A gente sabe, efetivamente, que a gente como é que se diz, ganharia pouco sendo professor. Então, essas discussões que exatamente colocavam a profissão da gente lá embaixo, né, desmereciam a profissão da gente, porque qualquer criança de 5 anos de idade que você pergunte para ela o que é que faz um professor, ela vai te dizer, ensina, e aí você vai achar que qualquer um pode ser professor. Ainda hoje, a gente tem várias práticas que são muito complexas nesse processo, que é o que eu chamo de precarização do trabalho docente, que são exatamente as práticas que não veem a docência como profissão. Então, a gente parte de outro princípio, da docência como profissão de nível superior, né? Porque o campo da formação inicial ficou demarcado a partir do que estava prescrito na legislação, de que a formação inicial de professores, ou seja, para o sujeito ser professor, ele precisava, na verdade, ter um curso de licenciatura, né? E esses cursos eram cursos de formação superior, como as demais profissões. Então, por exemplo, a gente passou a ter a nossa profissão entendida como profissão desde 1996. Observe que é um tempo bem pequeno, né? Considerado com outras profissões que já são legitimadas a partir do seu aspecto profissional. Por exemplo, o advogado perdeu de vista, o médico. Então, a docência passou a ser vista como uma profissão de nível superior compatível com essas profissões, com o contador, com o economista, com o engenheiro. Então, não é qualquer pessoa que é um engenheiro, não é qualquer pessoa que é um arquiteto. Essas pessoas precisam ter um curso de formação superior em cada uma dessas áreas para poder exercer sua profissão. Não é qualquer um que é um médico, não é qualquer um que é um advogado. Então, a mesma coisa acontece com a nossa profissão, não é qualquer um que é exatamente um professor. É professor aquele que é formado num curso de licenciatura, que é um curso de formação superior, né? Ou uma licenciatura geral, que é o caso da licenciatura em pedagogia,
né, que são a formação dos professores generalistas. Eles não são especialistas num campo do saber, eles trabalham todos os campos de saber interrelacionados, ou a gente tem os professores que são especialistas em determinados campos do saber, que é o nosso caso, né? O professor de matemática, o professor de língua portuguesa, o professor de história, e por aí vai, tá? Então, a docência, nesse caso, passou a ser estudada como profissão e a formação de professores passou a ser entendida a partir da sua formação de nível superior, tá? Então, há aí os primeiros estudos referentes à profissionalização docente, a profissão docente, a docência sendo entendida como profissão de nível superior, tal qual são as outras, tal qual deveriam ser e são as outras profissões de nível superior, devidamente valorizadas, tá? É óbvio que a gente tem uma desvalorização docente muito grande, mas é importante que a gente comece a repensar esses elementos de desvalorização. Aquelas falas que eu falei no começo aí são excertos que a gente precisa retirar do nosso vocabulário, tá? Nenhum problema em relação às questões vocacionais. Já existem estudos que valorizam as questões vocacionais do ponto de vista do entendimento da profissão docente. Mas o que não pode é desqualificar a profissão docente em função de elementos vocacionais, tá? Ou seja, você não vai requerer seus direitos, você não vai assumir nenhuma postura crítica, porque você escolheu ser isso e você está fadado a ganhar pouco, a não reclamar, etc, etc mais. É isso que a gente questiona, tá? É isso que a gente questiona. Tudo bem até aí? A minha, Cida, parece que tá ok. A minha parece que tá ok. Até então aqui tá beleza. Mas me diz aí se estiver travando. Dá um F5. Para mim aqui tá tranquilo. Ó, o Vitor tá dizendo pra gente que acha que é a sua, porque aqui tá normal. Pelo amor de Deus, não me diga que depois que eu falei isso tudo, minha internet travou. Eu caio duro aqui, infartado. Tudo bem até aí? O Luiz também disse que tá ok, então tá tudo beleza. Tudo bem até aí? Então, assim, os estudos sobre formação e desenvolvimento profissional levam em consideração a docência como profissão, profissão de nível superior, tá? Tal qual qualquer outra profissão. Então, essa profissão deve partir de elementos de valorização. E a formação inicial fica exatamente condicionada à formação de nível superior, tá? Então, o professor tem que ser aquele sujeito que tem formação de nível superior. Inclusive, a 9394 estabeleceu isso como critério de que o Brasil deveria formar seus professores em formação superior até 10 anos da promulgação da lei. Nós estamos ainda em 2000, nós já estamos em 2021 e a gente ainda não tem todos os professores formados em nível superior, tá? São algumas questões entre aquilo que está na lei e aquilo que efetivamente a gente faz. Mas é importante a gente começar a pensar nessas questões. Belezinha até aí? Aí a gente tem mais duas, que seriam as duas últimas. A questão das práticas de avaliação e as questões relacionadas ao contexto sociocultural e político de ensino e de aprendizagem de matemática. As discussões sobre prática de avaliação, elas são bem complexas, né? Avaliar na escola é uma questão bem complexa. Eu não vou me adentrar muito nessas discussões, porque vocês têm uma componente aqui no curso que vai discutir exatamente essas questões relacionadas à prática avaliativa. Lá
Geralmente eu acho que ela fica, ou fica com Claudinha, ou fica com TK, ou fica com Rai. Então, lá no campo pedagógico, vocês vão discutir essas perspectivas de avaliação em matemática. Então, aqui, na verdade, eu vou tentar propor alguns estudos para vocês, e aí eu me valho muito da nossa experiência na educação, tá? Eu vou passar um livro para vocês, depois eu coloco lá no ambiente virtual, que é o Jogo do Contrário, da professora Jussara Hoffmann. Ele é um livro muito bacana, porque você pode ler esse livro de duas formas. Se você ler esse livro de frente para trás ou de trás para frente, você vai chegar no mesmo ponto. Então, por isso que o nome do livro é O Jogo do Contrário em Avaliação. Isso, Vitinho, é a componente de avaliação da aprendizagem. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Se eu achar ele aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um minutinho. Geralmente, ele fica logo em... Acho que eu achei. Se eu não achar, eu vou ficar devendo. Achei. Tá? É aqui. Esse é o livro. Você está vendo aí à frente. É o Jogo do Contrário em Avaliação. Então, eu posso ler esse livro assim, e eu posso ler esse livro assim. Eu achei super criativa a forma. Ó, aqui você tem ele, tá vendo? E aqui você tem ele. Então, vai mostrar que, dependendo do ponto de vista que você situe a sua prática avaliativa, você vai chegar num ponto comum, num ponto de convergência. A gente pediu esse livro lá na biblioteca, eu espero que esse livro já esteja lá na nossa biblioteca, porque é uma das questões mais proeminentes do ponto de vista das discussões promovidas pela professora Zara Hoffmann no âmbito da avaliação. E tem um outro livro que eu tenho aqui também, que é sobre prática. Aí, na verdade, esse livro é um livro de práticas avaliativas nas aulas de matemática, é um livro mais específico. Aqui, Hoffmann é uma estudiosa das questões avaliativas no campo das ciências da educação, né, no campo da pedagogia, no campo da educação, mas eu tenho uma aqui, deixa eu ver se ele está aqui, só um minutinho. Eu acho que eu vou ficar devendo para vocês. Mas se eu achar, não está tão fácil. Não está tão fácil aqui. Ó, eu acho que esse da avaliação eu vou ficar devendo, porque não está tão fácil aqui de encontrar.
ou alguém já passou a mão nele aqui. Aqui, ó, esse é o Na Vida 10, na Escola Zero. Meu tá velhinho, porque ele é bem... O meu é a 13ª edição. Ele tá velhinho. Tem uma capa dele mais moderna, tá? Mas depois, dê uma olhada. Esse tem na biblioteca. A última passada de olhos. Vou ficar devendo a vocês. Alguém passou por aqui e já levou o meu trenzinho. Oh, meu Deus. Enfim. Não tá aqui. Não tá aqui, não. Mas se eu achar, eu mando para vocês. Tá? Tá aqui, não. Mas coloca para mim, vou colocar nos comentários, tá? Me cobra, por favor, a referência do livro de prática avaliativa nas aulas de matemática. Que aí assim que eu vir vocês me notificando, eu mando para vocês aqui, tá bom? E aí eu vou pro finalzinho. Não tem muitos estudos, tá? No campo da avaliação, é um campo ainda proeminente. E aí a gente vai para a última sessão, que é a sessão 1.7, que é sobre o contexto sociocultural. Ali, a gente tem algumas construções. Uma é a etnomatemática, com destaque do Brasil, inclusive no cenário internacional, com o professor Biratã D'Ambrosio, que é um dos maiores expoentes nossos em termos de educação matemática, e os estudos, né, no campo da cognição, em diferentes contextos socioculturais, como o Na Vida 10, na Escola Zero, que eu achei, por acaso, esse é o meu, ele está velhinho, mas é o da 13ª edição da editora Cortez. Já tem, você vê que ele está bem acabadinho aqui, ó, tá vendo? Está bem desgastado aqui, mas não deixem de ler esse livro, tá? Esse livro é uma coisa muito bacana para a gente ver como as pessoas conseguem aprender matemática em um outro contexto sociocultural, com a valorização dos contextos culturais. Quem vai falar disso com muito mais propriedade do que eu é a professora Raidalva para vocês, tá? Mas tem coisas extraordinárias aqui nesse livro. O meu é de 2003, é a 13ª edição. Vai fazer 20 anos, né? 18 aninhos. Então, a gente fica até... Enfim, vamos lá. Vamos para frente. Então, até aí, belezinha? A etnomatemática, dentro daquele conceito cunhado pelo professor D'Ambrosio, da matemática praticada por grupos socialmente constituídos, né? Ou seja, o professor Biratã D'Ambrosio vai dizer que essas matemáticas precisam se interrelacionar, né? Que existem matemáticas próprias de grupos socialmente constituídos e que a gente não pode ter uma hegemonia dentro das relações de poder, de uma valorização de uma matemática acadêmica em detrimento da valorização de uma matemática própria, construída nesse contexto sociocultural, tá? É aí que está situada
os estudos da professora Raidalva, né? Ela utiliza das práticas matemáticas de um grupo de trabalhadores na região de Sisal, aqui na Bahia, e ela estuda exatamente isso, pautada nas discussões propostas pelo professor Ubiratã D'Ambrosio, da valorização das matemáticas produzidas, né, socialmente. Então, para o professor Ubiratã, a matemática acadêmica, que é a matemática que a gente geralmente valoriza por causa das nossas relações formais, ela é apenas uma das etnomatemáticas. Ela é uma matemática construída num contexto sociocultural específico, no contexto da academia. Mas essa matemática, ela não pode ser hegemônica, ela não pode ser a melhor, a maior. É importante que essas relações dialoguem com outras práticas matemáticas de outros grupos socialmente referendados. Aí a gente tem a prática matemática dos trabalhadores do movimento do Sem Terra, eles tinham formas específicas de calcular áreas e de dividir as terras, né, consideradas para com fins sociais, e como eles, eu tive uma experiência fantástica na época que eu trabalhava na UNEB, de lecionar. Tinha um curso de pedagogia que chamava Pedagogia da Terra, e eu dei aula de metodologia do ensino da matemática para eles. E era fantástico, porque eu fui falar sobre essas questões relacionadas às práticas matemáticas de grupos socialmente constituídos, e eles me deram um banho de aula em termos de práticas matemáticas. Então, a gente levou as experiências, né, da demarcação das terras, da divisão de terras e do cálculo do volume de madeira. E eles tinham várias outras práticas, e o bacana de tudo isso é que as práticas através das quais eles faziam a divisão de terra batia com a divisão da terra proposta pelo INCRA. E eu falando, né, desses contextos de que o INCRA levava 2 anos, 3 anos para vir dividir a terra, e eles faziam 2 anos, professor? 3 anos o senhor está sendo benevolente. Às vezes ele leva 5, às vezes ele leva 7. E eles não podiam ficar esperando serem feitas, porque eles viviam daquela terra. Então, eles precisavam demarcar aquelas terras dentro de um conceito de coletividade, de democracia, porque eu não poderia tirar a terra do meu irmão, que eu digo assim, do meu companheiro, né, do meu par no movimento. Então, eles tinham formas muito próprias de matematizar, e o bacana dessa minha experiência docente foi que eu pude materializar os estudos que eu tinha, teoricamente, à época, de práticas matemáticas que eles conheciam e que eu, particularmente, por vir de um meio acadêmico, né, não conhecia. Então, a etnomatemática está inserida aí nesse contexto da valorização das matemáticas, né, produzidas por grupos socialmente constituídos, socialmente referendados. São práticas que são verdade absoluta para aquele grupo, tal qual a linguagem formal é uma prática absoluta para nós que estudamos matemática formalmente na academia, tá? E outro estudo é esse, que é o Na Vida 10 na Escola Zero, fazendo mais uma propagandinha básica, tá? Da Terezinha Carraé, do David Carraé e da Ana Lúcia Schiller, tá? Apareceu aqui mais um fake nosso. Ricardo está dizendo que o livro tem quase a idade dele. É isso aí, tá certo também. Beleza? Bom, feitas essas considerações, a seção 3 vai retomar exatamente essas questões,
tá? Já no finalzinho, então ele trabalha aí na seção 2, algumas linhas internacionais da pesquisa em educação matemática, e na seção 3 ele vai retomar algumas tendências. Não vou entrar nessas linhas, nem na tendência, na verdade as seções 2 e 3 são duas seções que ficam muito superficiais. Basicamente, o interessante é que a gente possa trabalhar com essas 7 tendências temáticas, tá? Então, o que me interessa é que vocês trabalhem com essas 7 tendências dentro do que a gente discutiu na aula de hoje. A ideia é que vocês possam ter, dentro dessas 7 tendências, uma visão panorâmica da área, e aí eu vou complementar com algumas leituras para que vocês possam subsidiar aí essa construção. Vou colocar o texto do professor Jorney Barbosa, da Universidade Federal da Bahia, para que vocês possam ver, né, outros delineamentos a partir da leitura do professor Jonei, em função dos dados que ele recebeu de outros pesquisadores, na verdade, de todos os grupos de pesquisa no país inteiro em educação matemática. Então, ele fez uma nova estruturação, digamos assim, uma reestruturação dessa classificação que foi estabelecida por Kilpatrick, mas a gente vai trabalhar ainda com ela, tá? Porque em termos de graduação, para vocês terem uma noção, é mais ou menos isso. Com isso, a gente fecha esse primeiro bloco. Então, possivelmente, a gente já pode ter a nossa primeira atividade avaliativa, que vai acontecer nesse processo assíncrono nosso, tá? Ou seja, certamente vai acontecer aí depois do final de semana de Páscoa, na primeira semana de abril, como a gente já tinha provisionado, tá? Eu devo lançar algumas coisas para a gente fazer ao longo aí desse período assíncrono que a gente tem. Lá mais ou menos no sábado, no domingo, amanhã a gente ainda está aqui na lida, na luta, porque hoje, esse ano, com as questões do ensino remoto, a quinta-feira é útil. Em 11 anos de Instituto Federal da Bahia, é a primeira vez que eu estou vivendo isso. E na sexta-feira eu me dei o luxo de ficar com a minha família, até por conta do que a gente está vivendo, né? Vai ser a nossa primeira Semana Santa sem pai. E essas coisas eram muito fortes lá em casa, são, aliás, muito fortes lá em casa. Então, a gente está se dedicando. No caso, eu estou me dedicando à mãe e às meninas, né? A mãe e minhas irmãs e ao meu irmão, porque, afinal de contas, ficamos só nós, agora, nesse momento. Então, na sexta-feira, a gente está se dedicando a nós, né? Na Semana Santa, e a meu trenzinho, que é Arthur, que é meu sobrinho de 1 aninho, que de tio vai dar um bocado de cheiro, sexta-feira. E aí, no sábado, eu vou retomar essas coisas de colocar as coisas em ordem, tá? E aí eu vou lançando algumas questões para vocês. O que é que vocês vão fazer nesse momento? Estudar o texto 1, estudar o texto 2 e estudar o texto 3. Vocês vão fazer o estudo dos textos 1, 2 e 3, né? Educação matemática enquanto campo profissional e científico, as gerações, né, o breve histórico sobre a constituição da educação matemática no Brasil e as tendências em educação matemática, colocando foco no estudo das tendências, nessas 7 tendências que estão colocadas na seção 1. Não precisa, por exemplo, fazer nenhum estudo da seção 2 e da seção 3, tá? Porque são discussões que não vão trazer mais informações para a gente. Então, estuda os 3 textos, possivelmente eu vou disponibilizar uma atividade acerca desses 3 textos, e eu vou dar um tempo para vocês fazerem essa atividade. Certamente vocês vão fazer essa atividade de maneira assíncrona. Então, possivelmente eu vou colocar essa atividade a partir da próxima semana, né? Como a gente está com esse feriadinho aí, e para mim fica muito puxado de hoje para sexta-feira, eu vou propor isso para vocês certamente a partir do dia 5. Então, vou deixar aberto lá no ambiente
do dia 5 até determinada data, tá? Provavelmente uma semana, porque é como as avaliações assíncronas estão acontecendo, e vocês vão responder às discussões que forem lá propostas no contexto desses 3 textos, tá? Daí a gente vai começar a colocar uns textos para vocês específicos, então não dá para trabalhar mais as tendências. Aí eu vou trabalhar as tendências que são as tendências em educação matemática que a gente discute a partir do que está proposto lá no ementário. Então eu vou colocar textos específicos de algumas tendências em educação matemática para que a gente possa ir dando continuidade aos estudos. Pelo menos por enquanto, qual é a atividade assíncrona dessa semana? Estudar o texto 1, o texto 2 e o texto 3, que estão colocados lá no grupo do WhatsApp pelas questões dos direitos autorais, tá? Porque eu não consegui achar o livro digital, e aí não dá para a gente poder socializar isso pelos canais oficiais da faculdade, do Instituto, né? Nos próximos eu já vou colocar no AVA, porque aí são textos de domínio público, né? Estão em revistas, estão em sites, e aí a gente já pode divulgar, tá bom? Então, a princípio, estudar o texto 1, 2 e 3, e a atividade, provavelmente eu devo abrir essa atividade para vocês na segunda-feira do dia 5, ou estourando na sexta-feira no dia 6, tá? E aí, no nosso próximo encontro, de hoje a 8, dia 7, eu já falo um pouquinho sobre essa atividade na abertura da aula, tá? E coloco no grupo, a partir de segunda-feira, os textos que a gente vai trabalhar nos encontros seguintes. Fechado? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Manda um oi para mim, Ricardo. Se você mandar um oi para mim no meu WhatsApp, eu te mando os textos. Eu acho que quando você e Braga chegaram no grupo, eu já tinha postado. Acho que vai para Braga também. Manda um oi para mim lá, só para me lembrar. Prof, manda para mim os textos, por favor, que aí eu mando para ti. Viu? Sem problemas. Estou divulgando pelo WhatsApp porque eu não posso divulgar, por conta dos direitos autorais, eu não posso divulgar nos canais oficiais da instituição, porque eu não consegui achar o livro digital. Eu acredito que eles comecem a fazer isso, algumas edições digitais, por causa desse processo mesmo que a gente está vivendo de pandemia, né? E a biblioteca nossa ainda não tem isso. Eu estou vendo com o pessoal da UAB nossa, né, da educação à distância, se a gente consegue alguns contatos com bibliotecas virtuais. Na verdade, eles já começaram a ver isso, e ficou de passar para cada coordenador, né, porque eu estou coordenando o curso de pós lá, em educação, em ensino de matemática, e aí eles me passando isso, a gente vai ter uma reunião, provavelmente agora no início de abril, para discutir essas questões, e aí eles me passando, eu socializo com vocês. Tá bom? Belezinha? Beijo grande no coração. Desculpa por tudo, né? Se hoje ficou muito corrido, porque eu estava meio preocupado com essas questões da internet, mas acho que correu tudo bem, tá? Qualquer coisa, eu vou fazer a atualização lá do ambiente, disponibilizar os links, disponibilizar os textos, tá? Provavelmente aí no sábado e no domingo eu devo deixar isso tudo organizadinho. De hoje para a próxima semana, estudar os 3 textos para que a gente possa fazer a atividade. Provavelmente a atividade vai ser aberta ou no dia 5 ou no dia 6, assim que eu terminar de elaborar. E aí eu vou dar um tempo dentro dessa carga horária assíncrona para vocês fazerem a primeira atividade avaliativa. Fechado? Falo dela com mais propriedade na próxima quarta-feira, antes do nosso encontro, assim, naqueles minutinhos que geralmente a gente fica esperando as pessoas chegarem, então mais ou menos entre 6h30 e 6h45 eu falo um pouquinho, tá bom? Beijo grande, um abração
e até a próxima. Qualquer dúvida em relação aos textos, ou coloca aqui no comentário, que aí assim que eu vir eu respondo, ou então chama a gente lá no WhatsApp para a gente continuar esse diálogo durante essa semana de atividades assíncronas. Ok? Boa Páscoa, bom final de semana, cuidem-se dos seus, tá? Porque a situação está um tanto quanto preocupante, a gente ainda precisa resistir e precisa vencer essa pandemia, tá bom? Beijo grande e uma Páscoa de confraternização, de ambiente familiar e uma prática de amor, que é o que a gente está precisando nesse momento presente. Encerrando aqui.